Fala pessoal, beleza? Matheus Thiago do canal DS Criativo, trazendo mais um tutorial para vocês. Esse tutorial é referente a como você cria uma lágrima no rosto de uma pessoa. Então muitas vezes a gente quer dar aquela dramaticidade em alguma cena, e aí eu vou ensinar para você como criar do zero uma lágrima muito realista, beleza? A gente vai trabalhar o shape da lágrima, a gente vai trabalhar a luminosidade dela por trás, e ainda você vai ter ela como brush para você poder usar ela da forma que você quiser dentro da sua composição. Beleza? Então vamos para a tela do meu computador. Bom pessoal, essa daqui é a imagem, tá? Essa daqui é a lágrima que eu criei, né? Você vê que é uma lágrima pequenininha, enfim, uma coisa bem sutil mesmo. Mas com a técnica que eu vou ensinar agora, você pode fazer ela do tamanho que você quiser, enfim, a quantidade que você quiser, aí é contigo, beleza? Então eu vou apagar aqui só, na verdade eu vou juntar aqui as duas, vou dar um comando G ou Ctrl G para agrupar, vou passar para baixo, bloquear e esconder para a gente fazer do zero, beleza? Então essa daqui é a imagem que eu escolhi, uma criança com uma carinha de triste, então aí acho que uma lágrima cabe nesse lugar. Então vamos lá, então o primeiro processo que a gente vai fazer é o seguinte, quando você começa a criar uma lágrima, a lágrima ela é basicamente o shape e a luz, tá? Então é muito importante que você entenda de onde vem a luz na sua imagem. Então nesse caso aqui a gente pode analisar que a luz vem do lado direito para o lado esquerdo, fazendo sombra para o lado onde está o cabelo em cima do rosto. Então quando nós criarmos a lágrima, a luz da lágrima, assim como a sombra, tem que vir do lado que vem a luz, tá? Então é muito importante isso. Então vamos lá, então eu vou criar uma nova layer aqui, vou chamar ela de lágrima. E a gente tem duas formas de criar o seu shape. A gente pode tanto criar o shape através do nosso brush aqui, eu vou colocar aqui um brush mais duro, né? Vou colocar ele 100%, um flow 100%. E eu vou escolher mais ou menos, vou aumentar aqui o zoom, vou escolher mais ou menos o tamanho que eu quero da lágrima, vou diminuir um pouco, mais ou menos, clicar aqui, então eu fiz aqui um círculo e eu posso vir aqui com a minha Smuggle Tool, né, e aumentar um pouquinho ela e fazer só esse processo aqui da lágrima, tá vendo? Então você pode fazer a lágrima desse jeito e trabalhar com esse shape, ou você pode trabalhar através, né, vou dar um comando Z aqui, através desse Custom Shape Tool que já vem padrão aqui no Photoshop, né? Então você vai ter já essa lagriminha aí, você usa ela também se você quiser. Eu vou usar ela porque eu prefiro, tá? O outro você consegue fazer da forma que você quiser, tá? Também é interessante, mas o processo é o mesmo. Então eu vou fazer aqui a minha lágrima, mais ou menos aqui desse tamanho assim, eu acho que tá bom. Agora eu vou aumentar um pouquinho, né? Vou tirar aqui o seu contorno, né? O stroke, vou clicar e vou tirar o stroke, deixar só o preenchimento, pode ser branco mesmo, não tem problema. Muito bem, então o que eu vou fazer? Eu vou rasterizar, né? Porque a lágrima quando ela vem num shape, então eu vou apertar o botão direito, vou rasterizar esse shape, vou fazer ele se tornar uma imagem. Vou dar 2 cliques aqui, vou abrir o Layer Style, e aqui em Blending Options, aqui na opacidade do preenchimento eu vou deixar em 0, tá? Então eu vou tirar todo o preenchimento dela, ó, pum, não tem mais nada aqui. E aí eu vou criar um Drop Shadow, vou criar uma sombra para ela, tá vendo? Então nesse momento a gente já tem aqui uma sombra sem preenchimento nenhum. A sombra, você repara que geralmente ela já está aqui marrom, né? Mas geralmente a sombra é preta. Por quê? Porque ela já é de padrão a sombra ser preta. E aí o ideal é que você escolha um tom escuro da sua imagem para que a sombra tenha sentido, né? Não fique aquele preto muito duro. Então eu já escolhi esse tom aqui de marrom que eu peguei aqui de dentro do nariz dele, assim, né? Ou daqui, enfim, você escolhe um tom escuro, mas que não seja total preto. Beleza? Então a gente já tem aqui a nossa sombra. Não precisa ser nada muito grande, então a distância pode ser curtinha, pode ser em 6, o spread pode ser também, deixar até um pouquinho maior, em 7, o tamanho dele, ó. Quanto maior você fizer, mais ele dissipa, então você deixa ele bem juntinho, então pode ser uns 6 ou 7 também a sombra desse lado. Beleza, tá? Então a sombra já tá legal. Você vai usar a Global Light, deixar mais ou menos em 45 graus, por quê? Porque nós estamos seguindo também a direção da luz, né? Porque se a luz vem do lado direito para cá, a sombra tem que estar para cá. Se a luz viesse do lado esquerdo, você inverteria aqui, tá vendo? E para você inverter, basta que você rode aqui o ângulo.
Beleza? Então eu vou colocar aqui em 45, show de bola. E aí o próximo passo é aqui em Bevel and Emboss, tá? Então eu vou clicar aqui no Bevel and Emboss e a gente tem uma série de configurações para a gente fazer aqui, tá? Primeira coisa, a gente vai deixar isso em Inner Bevel, tá? Para o efeito ser por dentro. A gente vai deixar em Smooth, que para que ele tenha suavidade. O Depth, quanto menor a gente diminuir, mais ele se dissipa e mais ele desaparece, entendeu? Então a gente vai deixar ele no 1000 mesmo, que é para ele ficar bem forte aqui no cantinho, tá? E aí o tamanho aqui do efeito, tá vendo? Se a gente jogar quanto maior o tamanho, né, mais ele preenche de branco aqui, então não é o caso. Então a gente vai deixar aqui só um reflexo bem pequenininho aqui do lado, tá vendo? Então, por exemplo, deixar em 84, talvez em 70, acho que já fica legal. E aí a suavidade, né? Se a gente deixar aqui ele fica duro, mas quanto mais a gente puxar para o lado a suavidade, ele vai dando uma suavizada, né? Claro, na luz. E aí você vai ter esse shading aqui que também é o tamanho, né? Quanto mais para dentro você puxa, menor fica a luz. Quanto mais para fora você põe, maior fica a luz, tá vendo? Então geralmente eu deixo ela aqui no meio, ó, para dar só esse efeitinho mesmo, que a luz pegou bem de leve aqui, tá vendo? Na mesma direção que tá lá a sombra, tá? Então a gente vai deixar aqui no Gloss contorno mais reto. E nesse caso aqui, ó, geralmente ele fica igual aqui, ó, tanto a opacidade da luz quanto a opacidade da sombra, ele fica em 50%. Como a gente já tem a nossa sombra através do Drop Shadow, eu vou trazer para o zero aqui, ó, a opacidade da sombra, tá? Então eu não preciso dela nesse caso. Beleza? Então esse aqui já é mais ou menos o efeito. Deixa eu ver se eu melhoro só um pouquinho esse tamanho aqui da nossa luz. 98, colocar em 100 talvez. Isso é muito do olho, tá? Você vai arrumando de acordo com o seu olhar, tá? Não existe não existe uma configuração exata, né? Você vai ajeitando de acordo com o tamanho da lágrima, da luz, enfim. Mas geralmente é aqui que você vai configurando direitinho a sua lágrima, tá? Então, eu acho que essa daqui já ficou legal. Vamos ver de longe como é que fica. Então a gente já tem essa lágrima aqui, ó, tá vendo? Eu acho que ainda ficou um pouco grande a nossa luz. Ah, beleza, agora deu uma melhorada. Muito bem. Aí eu vou dar um ok aqui. Eu tenho aqui a minha lágrima, né? Claro que ela ainda pode ser melhorada, mas o mais legal é que agora a gente tem que criar da onde ela veio, né? Ela não pode estar simplesmente sozinha aqui. Então, em cima do mesmo shape da lágrima, você vai aqui no seu brush, pode deixar ele brush duro, pode colocar esse flow aqui como bem baixinho, 10%, pode deixar a opacidade em 100% normal. Você diminui um pouquinho o seu pincel e aí você faz o caminho que a lágrima faria, né? Então você pode clicar e arrastar, ó, e trazer exatamente para a lágrima, tá vendo? E aí você pode ver que nesse momento aqui você pode diminuir um pouquinho e passar mais de uma vez assim para você conectar a lágrima direitinho, tá vendo? E ela já vem com a sombra aqui, ó, certinho. E aí se você quiser ainda dar uma melhorada, você pode vir aqui na borracha, colocar bem fraquinho aqui, ó, e dando uma melhoradinha assim, né? Você vai só dando uma apagadinha para também não ficar tão forte. Ou você diminui um pouquinho a opacidade, não, no caso é uma mesma. Tá vendo? Então temos aqui a nossa lágrima, tá? Só que eu ainda quero melhorar um pouco mais ela. Que na verdade eu acho que ela ficou muito grande esse risco. Eu vou dar um comando Z. Tá vendo? É teste, né, cara? Você vai fazendo e vai vendo como ficou. Então eu voltei a minha lágrima, ainda em cima da minha layer, vou vir aqui com o meu brush, vou fazer menor ainda aqui, tá vendo? Então, ó, vamos fazer ela saindo daqui, ó. Aí ela acompanha e entra na nossa lágrima, tá? Então, deixa eu ver. Agora acho que ficou já um pouquinho mais real, né? Claro que aqui em cima eu posso jogar aqui uma borracha para não ficar também tão, né? Ó, show de bola. Então a gente já tem aqui a nossa lágrima. Outra coisa que eu gosto de fazer também, que é o seguinte: geralmente o líquido ele recebe a luminosidade e ele também expande a luminosidade, né? Ele também
joga para fora, né? Ela não para ali, né? Então aqui a gente também teria que ter uma luminosidade. O que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma layer aqui por cima, vou colocar luz, lágrima, né? Vou em cima dessa layer, eu vou colocar no Blend Mode de Screen, tá? Vou vir aqui no meu brush também. Em cima da minha layer da própria lágrima, eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar os pixels para que o que eu fizer em cima da minha luz aqui, ela fique certinho dentro desse shape. Eu vou voltar aqui para minha layer de luz. Vou vir aqui em Soft, né, um brush mais soft. Vou colocar uma opacidade bem baixinha, sei lá, de 30%, né? Branco também. E aí eu vou jogar aqui uma luminosidade bem no cantinho aqui, assim, ó. Que é só um detalhe, mas você vai ver que vai fazer toda a diferença, tá vendo? Ó, agora deixa eu... Ó, sem e com, tá vendo? E aí se eu der um comando D para deselect, você olhando de longe, você vê que tem aqui, ó, muito mais realismo na lágrima, tá vendo? Então, você olhando de longe, tem ali. Ainda dá para você melhorar um pouquinho essa parte aqui, apagando um pouquinho, né? Você vai aqui na sua borracha, uma opacidade baixinha, né? Você dá só uma de leve, ó, e aí você melhora ainda mais a textura da lágrima, tá vendo? E aí você tem a sua lágrima. Então você percebe que não é um processo difícil, né? Você ainda consegue, através dessa mesma layer que está com os efeitos aqui, vir no brush e criar outras lágrimas aqui, né? Então você vem aqui, opacidade 100%, flow 100%, vem aqui em duro, você volta como estava o seu brush anterior e aí você consegue colocar outras lágrimas assim, né? Enfim, aí o que você colocar aqui, ó, é o efeito de água, tá vendo? Olha que bacana. E ela junta ainda, né? Engraçado. Tá vendo? Então aqui você consegue colocar o efeito de água com essas configurações do seu brush. Beleza? Gente, então é isso. Então você viu que é simples criar lágrima. Eu espero poder ter ajudado vocês, enfim, a aplicar isso nas suas composições, nas suas criações. E é isso aí. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Beleza? Um grande abraço.